Tem muitas coisas obscuras acontecendo no mundo, né? Mundo humano, que tem a ver com o mundo lá de cima, mundo alienígena. Existe esse link, só que só eles sabem. A gente não sabe. Eu tenho certeza que as sociedades antigas, né, as civilizações antigas, elas tinham muita informação sobre isso, mas muita mesmo. Só que chegou um dado momento da humanidade que ele falou, não, parou aqui, ninguém fala mais sobre isso, vamos inventar outra coisa. Smithsonian, por favor, vamos falar de dinossauro. Chega de falar de alienígena, nada de alienígena, esquece isso, passa a borracha, paga. Né? Smithsonian é um dos centros científicos maior do planeta, né? E eles controlam a informação. O que você é, o que eu sou, o que ele é o que a gente aprendeu, é a informação que está aí. Você sabe se a informação que você aprendeu é verdade? Por quê? Falamos anteriormente que o homem estava mastigando banana em caverna. Não estava. Estava construindo blocos de pedra com leopardo. E o leopardo melhor do que se você te der uma máquina aqui para tu fazer, você vai fazer pior do que o cara há 14 mil anos atrás. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Então, o que nós aprendemos se mostrou mentira. Se mostrou inverdade. Aí o que eles fazem? Não, isso foi uma descoberta, é a evolução, a arqueologia é si mesmo. Não, negativo. Eles já sabiam que algo relativo a isso, só que a informação parou. Eu falei da Tartária, né? Sim. Parece que a Tartária foi apagada do tempo. Fotos da Feira de Chicago, quem tem muito interesse, procura aí a Feira de Chicago, lá para aqueles idos de, né, bem antigo, 1800 e alguma coisa, você vai ver energia elétrica. Antes de Benjamin Franklin, antes de Thomas Edison, antes de todo mundo. Como? As cidades iluminadas. E um pesquisador que eu sigo falou, eu pesquisei para ver se essas luzes eram a gás. Não eram. Era do éter. Energia do éter. Opa, Tesla pesquisava sobre isso. Van Tassel, ufólogo, pesquisava sobre isso. Não quer dizer, tem gente que sabe quando vaza, o que aconteceu com o Van Tassel? Tu ficou morto no dia que ia fazer a propaganda lá dos trabalhos dele e do tal do Integratron, que ele construiu lá na Califórnia, no deserto de Mojave, que ia alongar a vida. É uma máquina em formato de cúpula de igreja. Você entrava por uma porta, o equipamento, e quando você saia pela outra, você não tinha mais doença, você ia viver mais. Ele estava trabalhando nisso. Para regenerar a célula, né? Exatamente. Isso envolvendo várias tecnologias. Física, química, várias coisas. Eletromagnetismo, tudo ao mesmo tempo. Van Tassel, tá aí, ó. Van Tassel é um cara que tem que ser muito pesquisado, porque no dia que ele morreu, a esposa dele falou que parou uma porrada de carro na porta da casa dele, que ela estava indo pro enterrar o marido. Levaram tudo, não deixaram nada. Quando o Tesla morreu, aconteceu o quê? Invadiram o prédio, levaram tudo. Quer dizer, as pessoas que sabem de alguma coisa, ou que já sabiam e querem falar público, tornar isso público, não vai tornar público não, filho. Não vai. O conhecimento é o que a gente tem de mais precioso. Não tenha dúvida disso. Falo isso para todo mundo que eu conheço, meus familiares. O conhecimento. Tem uma história de Janjão. Que aí os caras vão rir pra caralho. Meu apelido era Janjão lá. Quando eu ia pras missões, você tem que trocar o nome, né? Aí o meu nome era Janjão. Codinome. Exatamente. E Janjão, a história é a seguinte. Tem 2 garotos numa escola pública. Janjão, fortão, maromba. E o outrozinho lá, Zezinho, né? Todo dia Zezinho tomava surra de Janjão. Todo dia. E chegou nos ares de tomar surra sem saber por quê. Tava apanhando. Até um dia que Zezinho chega pra Janjão e fala assim, quando ele foi bater, o que foi? Você pode fazer qualquer coisa comigo. Você pode me bater, você pode me quebrar todo. Mas você nunca vai saber o que eu estou pensando. Janjão abaixou o punho, virou de costas e nunca mais bateu em Zezinho. Conhecimento é tudo, cara. Você modifica qualquer... Eu tenho certeza que não foi só vontade de trabalhar que você conquistou tudo isso aqui. É conhecimento.
Você foi adquirindo esse conhecimento sobre podcast durante o longo do tempo e utilizando esse conhecimento e fomentando e conhecendo mais, porque quem faz e quem ensina aprende. Quem faz e quem ensina aprende. Se você ficar só papirando, meu filho, sinto muito. Você vai ser um belo papirador, muito inteligente. Você tem que fazer aquilo que você está lendo. Faça. Aí sim. Ah, não quer fazer? Ensine. Aprenda e repasse o conhecimento. Você aprende também. No meu caso, mais fácil, que o que eu tô fazendo, acho que eu não atravesso o interesse deles. Mas quando eu trago vocês, aí complica o meu negócio. Eu não sei se a audiência percebeu, mas o Edson é o outro cara depois que falou disso. Ele ficou preocupado. Ele foi embora. Foi embora, ele praticamente foi abduzido, cara. Ele não quer mais falar desse assunto. Então... Né? Voltaremos para ufologia. Quando você fala, cara, né, que assim, o cara foi além e começou a revelar o que não podia, aí ele tá, pô, os caras estão me vendo, né? Não posso. Aí o Edson parou de falar. Pra trazer o Edson de volta, mano, volta. Por que não existe evidência concreta de extraterrestre? Não existe experiências concretas, nem provas concretas, senão não estaríamos aqui nesse podcast. E não estaríamos aí com a presença do nosso amigo que tirou dúvida, e estaria tudo às claras, né? E não seria necessário tudo isso que nós estamos fazendo aqui. É um assunto que é um tabu ainda, um tabu bastante delicado, e é por isso que causa esse furor todo dentro de toda a web, né? Então, fique calmo, mas vai chegar o momento que você vai ter a sua prova. Fique tranquilo. Mas a evidência completa passaria pelo Edson falar aquilo que ele sabe, mas não pode falar. E aí acabou tudo, né, cara? O questionamento do camarada é o seguinte: por que só existe documentos, supostas reuniões, mas nada de prova concreta, né? Não existe uma prova concreta. Porque não querem que saiba. Porque não querem, exatamente. É um assunto de segurança nacional para qualquer país livre, né? E se as grandes ditaduras tratam esse assunto com tanta delicadeza, imagina nos países livres. Eu tenho uma coisa para falar. Por favor. O Ocidente, praticamente, isso é uma visão minha, tá? Evoluiu por causa do povo muçulmano. Quando você tem ali essas grandes guerras, né, antigas, né, eu descobri, estudando essas guerras ali entre a Europa e muçulmanos, eu descobri uma coisa muito interessante, chamada o povo andaluz. Cara, lê sobre isso. Lê sobre isso. Clepsidra. Clepsidra é um relógio de água. Foi inventado pelos muçulmanos. Quer dizer, essa coisa secreta, essa coisa da magia, essa coisa das... vieram dos orientais. O que nós temos aprendido, né? As sociedades secretas são baseadas em grande parte na civilização egípcia, da cultura egípcia. A nota do dólar tem uma pirâmide egípcia. Além de ter o olho de que tudo vê, né? Tem uma pirâmide egípcia. O que uma pirâmide do Egito está fazendo na nota de $1? Então, a gente tem que abrir os olhos, deixar de ser pedante e verificar todo esse conhecimento antigo que a gente adquiriu dos orientais. Isso é muito interessante. Mano, Walter, reproduz a pergunta pro Edson, por favor. Então, Edson, teve uma pergunta aqui enquanto você foi ao banheiro. Na verdade, eu li ela, né? Que foi o Arthur Luiz, e ele fala que boa noite, né? Porque só existe documentos, supostas reuniões, mas nada de prova concreta que existe ET. Porque não é divulgado. Assim, se tem alguma coisa, fica dentro do meio da inteligência. Por exemplo, tem coisas que eu já vi, mas fica lá. Agora, assim, o que tem disponível na mão dos ufólogos civis, aí eu não vou falar militar, porque militar tem um monte de coisa. Mas civis são pedaços de nave, alguma evidência biológica de animal que não é conhecido. Por exemplo, você pega lá pelo de chupacabra e manda analisar e ele não consegue identificar nenhum gênero, né? Não é felino, não é isso, não é aquilo. Aí que raio que é? É um bicho diferente. O DNA não está catalogado, pelo menos nas tabelas que nós temos.
E no caso de elementos de OVNIs, geralmente são elementos da tabela periódica que nós conhecemos, porque o universo todo é feito dos mesmos elementos. Perfeito. O que é, por exemplo, o ferro, né, que corre nas nossas veias, é o mesmo ferro que chega num siderito, num meteorito. É o mesmo. Só que vai ter alguma variação, um isótopo diferente. E é o que aconteceu, por exemplo, no caso de Ubatuba, o magnésio tem 30%, é 30% diferente do magnésio terrestre, em termos de isótopo. Gary Nolan, que é um microbiologista, ele falou o seguinte, que ele não sabe qual seria a função ou a praticidade de você pegar um magnésio e mudar o isótopo. É possível fazer isso hoje? Sim. Mas em 1957, não. Porque não tinha essa técnica. Mas hoje é uma técnica que é possível fazer, mas é cara. E não tem o porquê fazer. Por que você vai mexer no isótopo? Tanto é que ele falou, é necessário estudar melhor essa substância com isótopo trocado para ver o que mudou em termos de reação. Porque assim, se você pensar, o magnésio é explosivo. Só que o magnésio seria um negócio interessante para usar na aviação, porque ele é leve e ele é extremamente duro. Mas ele é explosivo. Será que mudando o isótopo amenizaria, de repente, essa questão da explosão? É uma ideia. Amenizaria, eu estou falando da amenizaria por quê? Porque o objeto explodiu mesmo assim. Quando ele foi coletado na praia das Toninhas em Ubatuba, ele explodiu. Então, só modificar o isótopo não faria com que ele não ficasse explosivo. Mas pode ter alguma função que a ciência não está enxergando porque ainda não se debruçou em cima daquilo. Então, o que a gente tem hoje são esses elementos que têm um certo grau de estranheza. Por exemplo, tem um outro material em Ronchon-Nord, na França, que foi coletado em 1971, que tem a mesma questão dos isótopos modificados. E nessa amostra tem alumínio e magnésio. Alumínio e magnésio são elementos comuns em eventos de acidente de OVNI ou OVNIs abatidos. Outro elemento que às vezes é reincidente é estanho. Estanho? Estanho. Estanho, magnésio, alumínio em alto grau de pureza. O caso de Campinas, que foi a chuva de prata, né? Você já ouviu falar chuva de prata? Não. Em 1954, em dezembro... 54. Dezembro de 54, na rua Major Solon, lá em Campinas, passaram 3 objetos triangulares soltando uma substância líquida, metálica, parecendo um mercúrio. Uhum. E aí ficou conhecido como chuva de prata. Esse material era quente, caiu na calçada, né? E a calçada tinha algumas irregularidades. Então ele caía, preenchia, e depois que esfriou, ele solidificou, ficou aquelas pedrinhas, né? Isso foi coletado, foi analisado nos laboratórios Dow, na época, pelo Visvaldo Maffei, e deu 88,91% de estanho puro. Estanho ou alumínio? Estanho. É porque quando você falou no começo, eu pensei que fosse alumínio. O alumínio, a gente tem outros casos. Não. Aí eu fazendo analogias, porque as minhas analogias sempre é com o mundo militar, né?